Aqueles dois homens que fugiram do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram recapturados pela Polícia Federal. Os caras ficaram 50 dias foragidos. Eu gostaria muito, e não sei se vou conseguir, mas eu gostaria muito de entender a mecânica que eles utilizaram para fugir daquela penitenciária. Quando eu digo que talvez eu nem consiga, é porque tem coisas que a polícia não fala, porque se ela falar, ela vai ensinar a outro vagabundo como fugir. Aí vira escola, não é? Aí vira escola. Mas eu quero ir a Brasília às 4h16. A Larissa Arantes está ao vivo comigo, direto da redação de O Tempo, lá em Brasília. Ela que é editora política de O Tempo. Ô Larissa, você não sabe a alegria que eu tenho em recebê-la aqui no programa. Espaço aberto, boa tarde. É uma alegria também poder participar, fazendo essa estreia com vocês e dando essa notícia que a gente tanto esperava, né, Laudívio? Então, mais uma vez, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, confirmada, portanto, né, que os dois fugitivos lá na Penitenciária Federal de Mossoró foram, portanto, recapturados. E aí, Laudívio, agora há pouco, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e também o secretário de Políticas Penitenciárias, o diretor-geral da Polícia Federal, enfim, se reuniram ali no Ministério da Justiça para um pronunciamento, abriram para algumas perguntas para detalhar o que aconteceu, como foi feita a abordagem. E aí eu vou dividir, portanto, essas informações em duas partes, digamos assim. Primeiro, esses dados técnicos detalhados pelo ministro e também pela Polícia Federal, e também algumas declarações dadas pelo próprio ministro da Justiça a respeito de toda essa operação de busca pelos dois fugitivos. Então, Laudívio, foi o seguinte: eles foram, portanto, recapturados em Marabá, no Pará, mais de 1.500 quilômetros de Mossoró, né, de onde eles fugiram. Foi na rodovia 222, ali perto de 1h30 da tarde. Bom, e aí o ministro detalhou que eles foram cercados em uma ponte, ficou a Polícia Federal de um lado, Polícia Rodoviária Federal de outro, e aí eles chegaram a apontar um fuzil. Esses fugitivos, eles estavam sendo acompanhados por outras 4 pessoas, eram 3 carros, inclusive o ministro da Justiça chamou esse grupo de comboio do crime. Esse fuzil chegou a ser apontado para os agentes, mas não foi disparado. A abordagem, portanto, foi classificada pelo ministro como de sucesso, né, uma vitória, porque não houve disparo, não houve morte, e sim a prisão de todas essas pessoas. Até agora foram presas 14 pessoas, inclusive já incluindo também essas que foram presas hoje, Laudívio. E aí, além disso, né, eles vão voltar para a penitenciária de Mossoró, eles vão ficar separados. De acordo com o ministro, não precisa haver o temor de que essa situação vai se repetir, ou seja, que a fuga vai se repetir, porque houve uma mudança de protocolos, vistorias foram feitas, câmeras trocadas, ou seja, os protocolos de segurança no presídio de Mossoró foram atualizados, e essa, inclusive, foi uma das perguntas feitas ao ministro hoje, porque eles vão retornar para o presídio de onde fugiram, né? Não poderia haver ali um temor de uma nova fuga, e aí a gente separou um trechinho do que o ministro explicou, Laudívio, para a gente ouvir agora. Ok, vamos lá. Os trabalhos de inteligência continuam, nós estamos investigando ainda todas as forças envolvidas, qual é a organização criminosa que participou efetivamente da fuga. Num primeiro momento, nós soubemos que alguns moradores, infelizmente, foram cooptados pelos criminosos ou pelo crime organizado, facilitando a fuga. Depois houve realmente a vinda de veículos que os transportaram, primeiro numa distância de 34 quilômetros, perto da cidade de Baraúna, e de lá procuraram se evadir para o exterior, inclusive com vários outros carros equipados, carros modernos, estavam se preparando para sair do país. Com relação à penitenciária de Mossoró,
eu posso lhes assegurar que ela está reformulada, ainda está sendo reformulada, a modernização da penitenciária está sendo aperfeiçoada, mas eu vou transferir essa pergunta ao doutor André Garcia, que é o nosso secretário nacional de políticas penitenciárias, que está com a palavra. O que eu posso afirmar é o seguinte: o sistema penitenciário federal não é mais o mesmo desde a data do evento que ocorreu lá em Mossoró. Nós tivemos uma série de providências e vistorias que foram feitas em todas as unidades, não só na unidade de Mossoró, em todas as 5 unidades que compõem o sistema penitenciário federal. De lá para cá, trocamos a iluminação, os problemas de iluminação, as câmeras foram adquiridas, estão sendo instaladas à medida que chegam dos fornecedores. São 10 mil câmeras que foram adquiridas já recentemente. Parte delas vão trocar e vão reforçar todo o parque de monitoramento das unidades que compõem o sistema penitenciário federal. Procedimentos foram reforçados, as revistas são diárias em todas as unidades, os problemas estruturais que foram apontados foram corrigidos e estamos determinados, como disse desde o dia do evento, que esse fato seja um fato irrepetível, que seja um fato que não vai acontecer mais no sistema penitenciário federal. Olha, a palavra irrepetível chama realmente a atenção. Nós esperamos que fatos assim não se repitam. Larissa, a direção do presídio foi trocada também, além das manutenções em câmeras, mudanças internas lá? Exatamente, Laudívio. Essa foi, inclusive, uma alteração, uma mudança destacada pelo próprio ministro, que a direção foi trocada e que, portanto, fazia parte desse conjunto de ações no presídio de Mossoró, Laudívio, para garantir que isso não venha a ocorrer novamente, né? E Laudívio, só para destacar também uma fala do ministro da Justiça a respeito de toda essa operação, ele foi questionado ali por um jornalista se não houve uma falha, né, por parte das forças de segurança, porque os fugitivos conseguiram atravessar 3 estados, né, percorreram aí mais de 1.500 quilômetros, e uma operação durando 51 dias. E aí o ministro da Justiça responde que 50 dias é um prazo razoável. Ele cita ali uma comparação que, segundo ele, seriam feitos com paradigmas internacionais e que, portanto, seria um prazo razoável para essa busca aos 2 fugitivos. O diretor da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, ele argumenta que esses 2 fugitivos estavam sendo acompanhados, monitorados por meio da inteligência das forças de segurança, por exemplo, usando ali os sinais de celulares que eles estavam utilizando e que era aguardado o melhor momento para fazer essa abordagem. Inclusive, houve um planejamento de uma abordagem hoje mais cedo, que seria feita de manhã, o que acabou não acontecendo. Eles avaliaram ali que não seria o melhor momento e aí, portanto, essa abordagem acontecendo na parte da tarde e acabou sendo vitoriosa, né, Laudívio? Olha, a Polícia Federal a gente tem que respeitar porque ela faz um trabalho de inteligência, mas com calma, com tempo. Ela não faz nada de afogadilho. Às vezes, uma quadrilha estourada é destruída. Quando a gente fala estourada ou destruída, uma quadrilha é presa, é retirada de circulação. Depois de 2 anos de investigações, né, começa com a prisão de um vagabundinho numa esquina com 100 pedras de crack, dali eles descobrem 1.000 pedras, 5.000, 10.000, e eles vão acompanhando, e a Polícia Federal tem recursos e tem tempo para isso, não é? E eu quero parabenizar não apenas a Polícia Federal, mas todo o sistema com a prisão desses camaradas. Primeiro, que eles poderiam ter recebido a ajuda do Comando Vermelho, quando eu falo de ajuda, para retirá-los do país. Eles poderiam ter sido retirados do Brasil, poderiam ter ido para outros estados e conseguido driblar as nossas forças de segurança. Porque o Comando Vermelho, nós sabemos, é junto com o 1º Comando da capital, lá em São Paulo, são os 2 maiores... são as 2 maiores quadrilhas do crime organizado no Brasil. Então a gente tem que parabenizar, foi um trabalho de equipe, foi um trabalho de inteligência e de muita paciência.
vão ficar agora em Mossoró, até para aprender que lá não é lugar de fugir. Eles têm que entender isso. Penitenciária é muito simples. Vamos lá no Google. Penitenciária é local de cumprir penitência. Por isso que chama penitenciária. Lá não é parque de diversão, não é circo. Então, fugiram, tem que voltar para lá. E é lá que eles têm que ficar. Em alas separadas, dias de visitas, se é que vão ter visitas, separados. Enfim, eles não podem ter mais contato entre eles, porque planejamentos podem ter sido feitos ao longo desses 50 dias.